Então, com a nossa programação, eu gostaria de anunciar o palestrante dessa noite. Nós contamos com a presença do querido amigo Marcos Papa, da cidade de Ribeirão Preto. Foi presidente durante 32 anos da Unificação Kardecista de Ribeirão. Atualmente está como vereador daquela cidade e também como candidato a deputado federal nas atuais eleições. Ele vai falar sobre o tema política e espiritismo dentro da ótica da lei de sociedade. Por favor. Então, boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. E eu tenho dito que pela primeira vez eu fiz uma palestra aqui na comunidade, já tem alguns anos, que eu acabo me sentindo em casa aqui, né? Porque são tantos amigos que me recebem com esse carinho aqui, que eu me sinto mesmo em casa aqui. Quero dar os parabéns pelos 71 anos da casa. Só uma correçãozinha, Marcos. Eu fui diretor por 32 anos e fui presidente por 6, da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Sociedade fundada pelo meu tio-avô, em 1926, junto com o seu Cândido, que foi aluno do seu Eurípides, no Colégio Allan Kardec, em Sacramento. E nas voltas que a vida dá, eu sou sobrinho neto do seu Papa, e eu conheci um sobrinho neto do seu Eurípides anteontem, em Ribeirão Preto. Hoje é sábado, então anteontem mesmo, quinta-feira, estava lá o nosso amigo Fábio Cunha, não sei se ele vai estar, provavelmente não, ouvindo agora. Foi uma cena tão interessante, porque eu conhecia ele de nome. Olha que coisa interessante, eu conheci ele de nome por quê? Porque o Fábio, ele criou em Ribeirão Preto, esse sobrinho neto do seu Eurípides, ele criou em Ribeirão Preto o polo da indústria do software, que hoje está abrigado no Supera Parque de Tecnologia e Inovação, um parque tecnológico que nós temos em Ribeirão Preto, dentro de um terreno da USP, num convênio do governo de São Paulo, a USP e a Prefeitura de Ribeirão. E um parque tecnológico se diferencia de um distrito industrial, porque as empresas que estão ali dentro, elas são empresas que a gente chama de empresas verdes, são empresas da tecnologia de baixo carbono. Elas têm um percentual grande investido em pesquisa e em desenvolvimento, ela tem no seu corpo diretor mestres e doutores. Então é uma série de requisitos para uma empresa estar dentro de um parque tecnológico. E o Fábio idealizou o PISO, né, Polo da Indústria do Software, e em seguida mudou para os Estados Unidos, foi trabalhar na Microsoft. Quando eu fiz alguns cursos na Universidade de Stanford, lá no Vale do Silício, o Fábio trabalhava na Microsoft. Só que aquilo é um monstro, né? Imagina, ali está a sede do Google, ali é o chamado Vale do Silício, né? O silício é esse elemento que usa para fazer os equipamentos de tecnologia, por isso chama Vale do Silício lá. Eu conheci os parques tecnológicos da Carolina do Norte até o Vale do Silício, e lá no entorno da Universidade de Stanford desenvolveu-se parques tecnológicos também. E lá está a Microsoft, o Google. Lá fui eu tentar conhecer meu amigo Fábio Cunha. Não consegui, né? Um monstro de uma empresa, apesar de fazer parte da delegação brasileira que visitava o Parque Tecnológico do Vale do Silício, não conheci o Fábio. Mas sempre lembrando do que ele fez em Ribeirão Preto, e ele estava na Microsoft durante 10 anos. Nas voltas que a vida dá, sentamos na mesma mesa para comer um lanche. A hora que eu me despeço, ele vira e fala para mim assim: mas você não é o Marcos Papa, sobrinho neto do seu Papa? Sou eu. E eu sou o Fábio Cunha, disse ele, sobrinho do seu neto do seu Eurípides Barçanufo. Eu falei, nossa, quase que eu caí para trás. Aí eu falei, Fábio Cunha, mas não é você o criador do PISO? Sou eu. E eu estava diante do meu ídolo lá, foi uma festa que nós fizemos. Relembrando a presença do Fábio, né? O meu tio-avô, então, fundou a Unificação Kardecista, que não tinha esse nome, era Centro Eurípides Barçanufo, e chamou-se Unificação Kardecista porque depois fundimos ao Albergue Apóstolo Paulo, e depois criamos a creche Vovó Meca,
a união desses departamentos forma a Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Eu não posso mais ser diretor nem presidente, porque a nova lei, o novo marco regulatório do terceiro setor, não admite membros de poder em diretoria executiva de entidades que têm convênio com o poder público. É o caso nosso, um convênio com a Secretaria da Educação e a Secretaria de Assistência Social. Então é isso, eu estou em casa, eu peguei o fim do nosso encontro no sábado passado, mas percebi a grandeza do encontro que foi. Eu falo que o movimento espírita paulista e brasileiro tem muito a aprender com o Matão, porque a organização de vocês, o capricho de vocês, haja vista essa transmissão que está sendo feita agora para todo mundo, né? E aí a gente lembra, né, quando a gente leu o Nosso Lar, quando André Luiz falava que uma tela aparecia e um mentor falava, e a gente falava, meu Deus, como é que é isso, né? A gente que é mais velhinho, quem tem 22 anos aqui? Perto de 22 anos. Tem alguém aqui? Sabe quem tem 22 anos? O SMS. E a gente nem usa mais, né, com a história do WhatsApp, a gente nem usa mais o SMS, mas era o cúmulo da novidade, né? Você mandar um recado e tal. Mas é isso, quando eu vinha para Matão, eu era gerente de vendas da Tigre, da Tubos e Conexões Tigre. Quando eu vinha a Matão a trabalho na década de 80, não existia nada disso, não existia internet. E aí no cúmulo da evolução, no final do dia, quando a gente tirava os pedidos, passava por fax. Uau! $5.000 custava uma maquininha daquela. E eu tive que suar a camisa para convencer meu chefe que valia a pena investir naquilo para conseguir agilizar o trâmite dos pedidos, que depois iam ser aprovados pelo nosso departamento de crédito, etc. Só será que eu vinha a Matão na década de 80 e 90 a trabalho. Agora nós temos todo esse aparato tecnológico que nos permite falar com o mundo e entender. Não sei se vocês sabem, mas quando o Nosso Lar foi publicado, não foi pouco espírita que disse que o Chico estava obsediado, estava fascinado. E disse que abandonaria o espiritismo. Não foi pouco. Não sei se o seu Edo se lembra disso, seu Papa me contava, porque no nosso tempo já era consagrado as obras do André Luiz, mas nós vamos ver ele então narrando que num dado momento, numa tela que apareceu na parede, pedimos para recolher a tela, porque eu estou fazendo uso desse equipamento e estou falando com vocês, mas poderia ter uma tela aqui. Poderia até mais. Hoje existem palestras em 3 dimensões, e eu não duvido que o movimento espírita aqui de Matão vai sair na frente nisso, que o orador fica aqui, ó, mas ele está lá em algum lugar do planeta conversando com a gente. Se os nossos problemas tecnológicos melhoraram muito, nós não podemos dizer o mesmo dos nossos problemas sociais. E aí nós ingressamos no título da palestra de hoje, que me foi sugerido. Quem me provocou pela primeira vez esse assunto foi o Dr. Tiago Essado. Não sei quem conhece o Tiago, já deve ter vindo aqui. O Tiago é promotor de justiça, ele é da cidade de Franca. A família dirige uma sociedade espírita lá em Franca, ele é promotor de justiça em Rio Claro. E o Tiago, ele tem o hábito de falar sobre política nas casas espíritas já há algum tempo. E eu gostava que ele falava de política, porque eu, como político, ficava parecendo que eu estava puxando a brasa para a sardinha. Eu não me sentia confortável. Ele foi me quebrando esse bloqueio que eu tinha de tocar em assunto de política como ciência dentro da casa espírita. Haja vista os 3 pilares da doutrina espírita, tá certo? Ciência, filosofia, religião. Dentro de filosofia está a política. E nós então podemos falar, e dentro de ciência também, né? A ciência política, ela cresceu demais e tem muito a nos revelar ainda. Ele me fez essa proposta no Congresso Estadual de Espiritismo, lá em Atibaia. Não sei se alguém daqui estava lá. Provavelmente sim, acho que a Maura estava lá. Não? O Congresso Estadual de Espiritismo, e num dos encontros, era sobre política.
o Haroldo Dutra falava sobre política, obviamente eu estava naquela sala, e o Dr. Tiago Essado também naquela sala, e ele vira para mim e fala assim: Papa, nós vamos fazer um congresso da Associação Jurídico Espírita Brasileira em Goiânia. A sede da Federação Espírita do Estado de Goiás vai nos receber, e nós vamos fazer um encontro lá. E eu queria te convidar para falar sobre leis morais, lei de sociedade e política. Eu falei: você está louco, Tiago? Falar de política num congresso espírita? Ele falou: é, isso mesmo. A Associação Jurídico Espírita decidiu e você está convidado a falar. E assim foi. Acabei publicando um artigo nessa revista. Desculpa que eu vou voltando a telinha aqui. A revista Direito e Espiritualidade, da Associação Jurídico Espírita Brasileira, e depois a entrevista que eu concedi à Revista Internacional de Espiritismo, mas na Revista Internacional de Espiritismo já analisando esse cenário político nosso, tumultuado, mas que nós espíritas temos todas as condições para encarar essa situação com aquele binômio sugerido pelo Dr. Bezerra de Menezes: energia e serenidade. Difícil, né? Mas também nós temos que lembrar daquela orientação da dona Ivone Pereira, aquela médium do Rio de Janeiro, que depois mudou-se para Lavras, deixou uma obra magnífica. Ela nos orientava o seguinte: já que reencarnamos em sociedade, temos que ler o jornal. Mas antes vamos ler o Evangelho para se preparar espiritualmente, para não acontecer como todo dia acontece, que a gente lê a primeira notícia no jornal e fala assim: pelo amor de Deus. É ou não é assim? Entretanto, Kardec e o Espírito Verdade entenderam tamanha importância à vida em sociedade, que eles afirmam haver uma lei universal chamada lei de sociedade. Não é isso que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos? No livro 3º nós temos leis morais. Uma delas, lei de sociedade. Tá certo? Podem responder daí. Tem como revogar a lei de sociedade? É possível ao ser humano revogar a lei de sociedade? Pelo menos é essa a opinião. Vamos resgatar lá no Novo Testamento, João Batista, quando está batizando no Rio Jordão, ele diz assim: eu vos batizo com a água desse rio, mas virá um após mim, a quem eu não tenho condições de amarrar a sandália, que vos batizará em espírito. E ele diz: ele fará revelação, e toda árvore que meu Pai Celestial não plantar, será arrancada e atirada ao fogo. Certo? É o Novo Testamento, e eu falo aqui na comunidade há alguns anos, que é o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. E a primeira vez que eu falei isso aqui, o senhor Aparecido falou assim: Papa, você está me enrolando. Como assim, senhor Aparecido? Papa, o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita é a mesma coisa que o Evangelho segundo o Espiritismo. É a mesma coisa, mas eu não estou enrolando ninguém. É só um outro jeito de falar. O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita faz muita diferença. Faz muita diferença. Nós vamos apalpar algumas questões aqui. Mas vamos começar já. Por que faz muita diferença? Vamos pelo Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Tá certo? É um trecho do Sermão da Montanha. Alguém poderá dizer: muito obrigado, Jesus, pela sua preocupação com a minha felicidade no reino dos céus, mas eu queria ser feliz agora. Eu não queria perder meu filho, meu braço, meu amor, meu emprego, a vida. Não é assim? No entanto, nós espíritas que temos a visão panorâmica da existência, que entendemos que somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar, que somos velhos viajantes desse universo infinito, nós plantamos e estamos colhendo, e vamos colher o que estamos plantando. Lei de causa e efeito. Alguém conhece um efeito que não tem uma causa? Pergunta Kardec no livro A Gênese.
Nunca um cientista da Terra descobriu um efeito que não tem uma causa. Então, a lei de causa e efeito, ela é universal. Então, se nós estamos vivendo um processo que os espíritas chamam expiatório, num planeta que classificamos de provas e expiações, as expiações, pagamento de dívida. Delinquimos no passado e não estamos sendo castigados, estamos vivendo as consequências das nossas escolhas. Estamos matriculados num processo pedagógico divino chamado reencarnação, vivendo as consequências das nossas escolhas. Então, ao invés de sentirmos-nos abandonados quando a expiação vem, e a prova é a prova que solicitamos, não é dívida. Solicitamos provas como forma de crescimento, como oportunidade de crescimento. Mas a expiação dói. A prova requer esforço. A expiação dói, arranca pedaço, né? Arranca pedaço. Mas nós, espíritas, não nos achamos abandonados de Deus quando a expiação chega. E ela está bonitinho escrita lá no nosso planejamento reencarnatório. Por isso que, por mais dolorosa que seja a expiação, nós temos condições de enfrentar. Então, quando a gente diz assim, fosse comigo aquele problema eu não aguentaria, a gente está dizendo uma verdade muito maior do que a gente imagina. Porque aquilo não está no nosso planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório também é expressão espírita, para definir o conjunto de episódios que vamos viver na encarnação presente, como forma de resgatar o passado de erro, melhorando o nosso estado mental e espiritual de infernal para celestial, para usar uma expressão do Cristo também, e construindo o destino para o qual todos nós estamos fatalmente predestinados na condição de filhos de Deus. Mas atual, esse trecho do caminho é de provas e expiações. E nós temos irmãos hoje submetidos a trabalho escravo nas fazendas do Pará. Hoje os nossos irmãos na Síria, no Haiti, em Ruanda, apesar de ter melhorado muito nos últimos 30 anos, vivem expiações que nós não vivemos. E nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Porque ao invés de se sentir abandonado, porque comigo, a gente diz, por que comigo não? Porque é a nossa realidade terrena. O familiar que bebe e bate na mulher, a menina que é abusada, em grande maioria, abusada sexualmente, em grande maioria, por familiares. É a nossa realidade terrena. A perda do filho, do braço, da perna, da vida, do emprego, do amor, é a nossa condição terrena. Mas ao contrário de nos sentirmos abandonados, nós confiamos em Jesus quando diz que a cada um será dado segundo suas obras. Nós confiamos em Jesus quando afirma a Pedro, no episódio da espada, que ele fere a orelha do soldado, quando Judas fala assim, ele vai entregar Jesus para a guarda romana, e provavelmente a guarda falou, mas não dá para reconhecer quem são vocês, porque todos mal vestidos, né, não lavam as mãos para comer, diziam os fariseus, né? Claro, todo mundo miserável, pobre, viviam nas ruas socorrendo as pessoas, mas aquele que o beijar é Jesus. Por isso tem a expressão beijinho de Judas. E ele é um espírito tão adiantado hoje que a gente pode contar desse passado dele, né? A gente hoje não gosta que conta muito do nosso passado. Mas de Judas a gente pode contar, porque hoje ele já é um espírito muito adiantado. E então Pedro pega a espada e fere o soldado para defender Jesus. Jesus fala, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Então o tempo inteiro Jesus fica falando que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. Como é que é? A cada um será dado segundo suas obras. Embainha a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Todo aquele que faz o mal, torna-se escravo do mal. E assim sucessivamente. Então, para nós espíritas, o processo
reencarnatório, composto de provas e expiações, é uma realidade que nós entendemos. Sentimos dor, mas somos conscientes de que isso não é abandono de Deus. Ao contrário, se nós estamos vivendo processos expiatórios difíceis, significa que Deus já reconhece em nós estrutura espiritual e emocional suficientemente fortes para vivenciar essa experiência libertadora. E estamos aqui nos construindo. Aqui aonde? Então faz diferença ou não faz o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita? Se o seu Aparecido estivesse aqui, ele estava rindo. O Evangelho segundo o Espiritismo faz muita diferença. E isso nos coloca numa situação não privilegiada, mas numa situação de esclarecimento que nos permite o convívio social de forma construtiva. Reparem quantas obras assistenciais existem em Matão, Ribeirão Preto, no Brasil inteiro, cujos fundadores são espíritas. O Centro de Valorização da Vida não é mais dirigido por espíritas, mas foi fundado por 2 jovens que foram conversar com o inesquecível Chico Xavier. Vocês pensem nisso, são muitas obras assistenciais fundadas por espíritas, porque nós sabemos que uma fé sem obras é uma fé vazia. E nós miramos o exemplo do bom samaritano, que Jesus coloca como exemplo a ser seguido, quando o jovem pergunta o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, ele socorre. O sacerdote não socorreu, o publicano não socorreu, e o Zé Ninguém, né? Vocês sabem que o morador da Vila da Samaria era o famoso Zé Ninguém. Não tinha sobrenome, não tinha saldo no banco, não tinha título, e Jesus vai lá e coloca ele como exemplo a ser seguido, porque foi ele que teve atitude. Foi ele que se compadeceu da dor daquele que estava sofrendo, foi lá, não perguntou a religião dele, não perguntou a opção sexual dele, não perguntou que partido político ele pertencia, ou tem isso lá na narrativa do Evangelho? Não tem. Se fosse importante, estaria. Ele vai e socorre. E aí Jesus vira para o moço e diz, vai e faz igual, já que você entendeu que ele é o próximo. Então nós espíritas temos essa pegada de socorrer, de nos organizar para que nós tenhamos estrutura para o socorro material e espiritual. Emocional fazemos de raspão, não temos especialistas nisso. Ou se temos, não é a casa espírita o lugar adequado. Os cuidadores do psiquismo devem cuidar da nossa emotividade. Aqui cuidamos da parte espiritual. Eu falo a emotividade de raspão porque quando nós equilibramos a questão espiritual, podemos equilibrar a emocional também. Podemos, não é automático. Há 30 anos no atendimento fraterno, nós conseguimos identificar quando a questão é espiritual e quando é de ordem emocional. E nós recomendamos uma consulta quando também é de ordem emocional. E nesses 30 anos de trabalho, eu desconheço um caso que não tenha funcionado essa combinação poderosíssima da rotina espiritual saudável, leve, como diz o 3º mandamento, guardai o dia de sábado. Aqui na comunidade tudo bem, vocês guardam o dia de sábado. No nosso lar amanhã é domingo, tá meio... Não é o sábado, né, gente? É um dia da semana consagrarmos a nós mesmos. Não é ao nosso espírito, né? Alguém tem espírito aqui? Ninguém, graças a Deus. Nós somos espíritos. Teve um congresso esses dias em São Paulo. Não foi um congresso. A Júlia Nezua, a nossa ex-presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, organizou na Câmara Municipal de São Paulo um encontro de debate sobre política, né? E aí eu falei para o porteiro assim, vai ter um negócio de espírita aqui, né? Eu vou sempre na Câmara lá em São Paulo. Vai ter um negócio de espírita aqui? Ele falou, vai, está sendo aqui. E eu falei, vai ter espírito aqui? Pelo amor de Deus. Imagina. Está cheio de espírito, né? Encarnado e desencarnado. E aí, o professor Allan Kardec, também vocês conhecem bem, né? Ele faz essa pergunta para o Espírito Verdade, se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. E qual é a resposta? Muito mais do que podeis imaginar.
Então, se nós somos craque, eu falo isso de boca cheia mesmo, porque a Unificação Kardecista lá em Ribeirão Preto mantém a creche Vovó Meca, também trabalhei na Casa do Vovô, que é um asilo antigo que tem em Ribeirão, várias instituições. E aqui em Matão sei que não é diferente. Se nós somos craques de socorrer, quem está organizando a nossa sociedade? Reencarnamos em sociedade, vocês concordaram comigo. Vocês concordaram comigo também que não tem como revogar essa lei. É uma lei universal. Se não tem como revogar essa lei, o que nós preferimos? Viver numa sociedade organizada ou desorganizada? E quem está organizando a sociedade? Os políticos. Nós do terceiro setor, nós que somos craque em socorrer, quem que a gente está socorrendo? A gente está socorrendo quem ficou à margem. Felizmente vivemos num Estado democrático de direito, imperfeito, mas em construção. Felizmente vivemos numa democracia jovem, mas democracia. Estamos amadurecendo esse processo democrático. Porque eu falo assim, às vezes eu encontro alguém com saudade da ditadura militar, eu falo, o que você vai fazer com a lei de liberdade espírita, né? O que você vai fazer com a lei de liberdade, que está lá no livro dos Espíritos? Ali ele não está falando de liberdade de crença só. Ele está falando de lei de liberdade, que nós conquistamos, que é uma lei universal, e que nós não temos o direito de cercear o pensamento e a atitude de ninguém. É evidente que a delinquência, o nosso ordenamento jurídico vai punir de acordo com a lei, com o que está positivado no nosso ordenamento jurídico. Não é? Mas então, quem está organizando a sociedade? Os políticos. Alguém aqui acredita que Deus, na sua infinita justiça, bondade, caridade, nos seus atributos estendidos ao infinito, como nos ensina o Espírito Verdade, alguém acredita que Deus tenha feito assim? Então tá, aqui, na Dinamarca, na Holanda, na Alemanha, Canadá, eu vou colocar políticos éticos e aqui políticos antiéticos. Impossível, né, gente? Impossível. Muito bem. Então, o que essas sociedades fizeram? É só pegar alguns países muito desenvolvidos hoje e vocês voltarem 60, 70 anos atrás, e vocês vão ver esses países, essas sociedades, vivendo as mesmas dores, as mesmas privações, os mesmos problemas, os mesmos flagelos que a nossa está vivendo. E não adianta nós olharmos e dizer, não olho para a política. Quer dizer, adianta. Lei de causa e efeito, o resultado é esse. Porque aqui no Brasil, a sociedade terceiriza a política para os políticos. E política não é privilégio de político. Política é ação da sociedade, é ação de organização da sociedade. Os políticos nos representam, ou deveriam nos representar. Mas como nós entendemos a lei de causa e efeito, se o efeito é esse, nós temos uma classe política que nos representa? E o Emmanuel nos oferece um outro exemplo. Se fechar esse salão da comunidade, 2 anos. 2 anos. 2 anos depois, no 73º aniversário da comunidade, bolinho, nosso chazinho aqui no fundo, nós vamos abrir esse salão. Vai estar limpo? Não. Alguém vai me convencer de que se a gente acender a luz, vai ficar limpo? O Emmanuel fala assim, então, só que a hora que a gente acende a luz, a gente enxerga onde tem que limpar. Então, bendita a nossa possibilidade de viver esse atual cenário com a possibilidade de diagnosticar o que tem que ser feito. Se nós vamos nos envolver em organizar a sociedade, que tal fazer isso pelo lado que a gente mais gosta? Por que nós reencarnamos em sociedade? Está lá, pergunta do Allan Kardec para o Espírito Verdade. Alguém me ajuda com a resposta? Pode falar alto. Por que reencarnamos em sociedade? Eu quero ajuda nessa. Eu estou com a minha cola aqui, mas eu quero ajuda. Gente,
Tá bom. O Espírito Verdade fala que nós não temos todos os caracteres. Nós não temos todos os talentos. Então nós precisamos viver em sociedade porque nós necessitamos dessa troca. Nós precisamos desse convívio. Gente, quem faz coisa à toa é gente, Deus não. É óbvio. Se Ele nos colocou para viver em sociedade, é porque nós precisamos. Nós necessitamos viver em sociedade e orar, né? Parêntese. Eu não consigo acreditar que Jesus rezava para disfarçar, para falar, olha, eu vou fingir que estou rezando, porque aí o pessoal vai rezar. Ele tinha necessidade de orar. Se Jesus tinha necessidade de orar, quem somos nós para prescindir da oração? Então a dona Ivone Pereira fala, vamos ler o jornal, mas vamos ler o Evangelho antes. E fazer uma oração. Porque é o ser humano reencarnado no planeta Terra. Não adianta xingar o colega no WhatsApp que manda lixo para dentro do grupo. Xingar não adianta, mas puxar a orelha adianta. Porque apesar de todo o poder das mídias sociais, aquele mandamento que diz não prestarás falso testemunho, não foi revogado. Ou foi revogado esse mandamento? Não foi. E tem gente passando lixo para dentro de grupo, para frente, sem conferir a fonte, sem conferir a informação. Lá no Facebook, nossa, só fica valente de um tanto, ofende de um tanto. Eu falo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Né? Porque os meios de comunicação, tem gente que xinga as mídias sociais. Fala, as mídias sociais deram voz a milhões de pessoas assim, assim, assado. Bem-vindo ao planeta Terra. Esse é o ser humano reencarnado no planeta Terra. Esse é o ser humano que trabalha, que se esfola no transporte coletivo, que cria filho, que educa filho, que perde o filho, o marido, a esposa, que tem que olhar nos olhos daquele que tentou seduzir a mulher, seduzir o marido, aquele que te difamou no emprego buscando uma promoção. Bem-vindo ao planeta Terra. Reparem quanta mentira se compartilha em mídias sociais para prevalecer o ponto de vista da pessoa. A hora que você vai checar, não é aquilo. Parece que as pessoas ficam procurando argumentos que encaixem com a opinião delas. Aí sai compartilhando. Mas é mentira, mas sai compartilhando. Cuidado, gente. Não prestarás falso testemunho. Esse mandamento não foi revogado. O dono do WhatsApp é muito poderoso, bilionário, do Facebook bilionário, do YouTube bilionário, todos bilionários. Mas não tem poder de revogar o mandamento que diz não prestarás falso testemunho. Então nós estamos organizando a sociedade, reencarnamos a sociedade porque não temos todas as aptidões, todos os talentos. Informa o Espírito Verdade que nós reencarnamos em sociedade para aprender. Ele continua. Se nós nos consideramos adiante do que estão para trás, nós temos o dever de ajudar. E se nós estamos atrás daqueles que estão na frente, são inspiradores. O seu Eurípides não era santo, mas era um homem inspirador. Tá certo? E nós, hoje, já nos inspiramos nas atitudes do seu Eurípides, do seu Carbar, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Fiquei sabendo, seu Edo, que o Dr. Bezerra de Menezes, ele ganhou o apelido carinhoso de médico dos pobres antes de se converter para o espiritismo. Sabe o que ele era? Político. Mas obediente e ciente, quando o apóstolo Paulo diz, a mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu digo para vocês que o poder não muda ninguém. O poder revela. Ele revela. Então, se hoje nós temos discernimento, vamos nas palavras do Cristo, andai enquanto tendes luz. Ontem eu ia falar, né? Vamos andar enquanto tendes luz, é importante. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho.
também disse Jesus. Então, quem deu uma escorregada aqui e passou para frente algo indesejado, que eu não brigo, mas eu puxo a orelha. Por que jogar lixo para dentro do grupo? Pede perdão. Pede perdão. Ontem eu recebi ligação de um amigo, que a gente estava afastado. Achei tão bonito, ó, aquela história que te contaram não fui eu. Em todo caso, perdão. E vamos tocar em frente? Vamos tocar em frente. Uma história triste, de ameaça, mas que não se configurou. E houve um diálogo de reconciliação. Como nós fazemos, então, para organizar a nossa sociedade por aptidão? Todo mundo gosta de atividade física? Nem todo mundo gosta, apesar de ser necessário. Todo mundo gosta de estudar assuntos de segurança? Todo mundo gosta de assuntos da área da educação? De saúde? Saúde física, mental, emocional? Todo mundo gosta de assuntos de meio ambiente, de ecologia? Percebe que cada um de nós tem um talento, uma vocação? Então eu sugiro cuidarmos da nossa sociedade, da organização da nossa sociedade, através do assunto que a gente gosta. Quer ver? Nós concordamos que a educação é a base de tudo. Certo? A evolução intelectual precede a evolução moral, também nos informa o professor Allan Kardec. A educação é a base de tudo. Porque alguém poderá dizer, mas Papa, eu não gosto de política partidária, eu não tenho, não posso nem ver. Como eu? Eu abracei trabalho na Casa Espírita há 34 anos porque a gente vê o resultado aparecer, a gente se une para fazer a coisa acontecer. Mas, de novo, enquanto a gente está aqui fazendo a pizza, o jantar, o almoço beneficente, quem está organizando, quem está tomando a decisão para onde vão bilhões de reais? Porque a gente aqui no terceiro setor, a gente não está aguentando. É muito necessitado para socorrer, porque quem deveria estar organizando a sociedade está desorganizando, para poder se aproveitar. Então, por aptidão, nós vamos fazer isso. E relembrando isso, não gosto de política partidária, Papa. Tá bom, mas vocês concordam que a educação é a base de tudo? Sim. E como está o Conselho Municipal de Educação de Matão? Como está o Plano Municipal de Educação de Matão? Como é que a gente pode dizer que as coisas não vão para frente se a educação não for melhorada? Como é que vai fazer a reforma política tão necessária se nós não tivermos um povo educado, que entenda essas questões, a complexidade da política, que é muito diferente da atual polarização, estéril. Como é que nós vamos entender a complexidade? Se você não entra no jogo, você não sabe a regra do jogo. A questão ambiental, a educação nós já falamos. Por que a crise ambiental ela é muito mais grave que as outras? Porque a crise econômica, quando nós temos uma boa equipe econômica fazendo uma gestão macroeconômica do país, da cidade, nós conseguimos consertar erros cometidos por gestores que passaram. A questão ambiental não. Porque a Amazônia, o Pantanal, foram milhões de anos para estar onde estão. E eu não sei se vocês sabem, me permitam os biólogos que estão presentes aqui, se eu cometer algum erro pode me falar, mas o nosso regime de chuvas aqui da região sudeste é regulado pela floresta amazônica e pelo Pantanal. Vou fazer um resuminho bem simples, tá? A frente oceânica que vem do Oceano Atlântico entra no continente brasileiro, se mistura à evaporação das árvores da floresta amazônica e forma o que chamamos de rios voadores, que batem na Cordilheira dos Andes e vêm regular o regime de chuvas aqui na região sudeste, na qual nós temos o agronegócio como um motor potente da nossa economia, do emprego, da renda, da vida com dignidade.
Quando nós mexemos na floresta amazônica, nós estamos mexendo na possibilidade de estragar o regime de chuvas da região sudeste, que, como eu disse, foram milhões de anos. E mais, pasmem, 26% das águas doces dos oceanos tem origem na evaporação da floresta amazônica. Vocês sabem por que o Mar Morto chama Mar Morto? Porque só resiste ali algumas bactérias. Houve um desequilíbrio na salinização do mar e algumas bactérias resistem. A ciência está estudando como que elas conseguem resistir. E aí, quem gosta da questão ambiental vai estudar a questão ambiental. Falar em questão ambiental, não existe aula de sustentabilidade mais completa do que a lei de conservação, que também está no Livro dos Espíritos. Vamos ver, quem me ajuda? Do que é composto o perispírito? Está na Gênesis e no Livro dos Espíritos. Dos elementos naturais do planeta onde o espírito vai reencarnar. Dos elementos naturais que nós estamos predando num consumismo que a natureza não está dando conta de repor. Então, é lícito o ser humano usar os recursos naturais para viver e produzir? É, mas não é lícito predar, tomar o que não é dele. Nós somos uma geração antiética porque nós estamos metendo a mão naquilo que não é nosso. São recursos das futuras gerações. Alguém leu aquele livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro? O André, ele vai no extremo de dizer, se a gente continuar assim, nós vamos acabar impossibilitando a possibilidade de reencarne no planeta Terra. Porque se o espírito reencarnante ele usa os recursos naturais para compor o seu perispírito, que vai ser o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, como é que vai reencarnar no planeta? Nossa, mas aí estamos sendo catastrofistas. Sim, tenho muita fé operante, como ensina Chico Xavier, de que nós vamos corrigir o nosso comportamento, que a ciência vai nos ajudar a equilibrar esse jogo, mas hoje consumimos num nível insustentável. E no tempo que a palavra sustentabilidade nem existia ou não estava na moda, o Chico Xavier psicografava as cartas, depois que ele datilografava, ele ia lá e apagava com uma borracha para usar de novo. Tá? Quem passou pela necessidade sabe, né? Aproveitar, reaproveitar o necessário. Então, a questão de você usar aquilo que é teu talento em benefício de organizar a sociedade, a gente pode chamar que isso é uma caridade? A gente pode falar que isso é uma caridade? Porque quem está organizando a sociedade? Nós perdemos o prazer pela política, por olhar isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas o nosso sistema partidário, ele é feito para dar errado. Ele é construído por uma classe política que não faz política, faz negócios. E negócios sujos, como a nossa realidade tem mostrado. Porque não existe 35 ideologias. Né? Mas é porque mudaram a lei. A nossa lei, quando nós tínhamos 12 partidos, coisa de 12, 14 anos atrás, ela dizia, vocês sabem o que é o fundo partidário e o tempo de televisão? Fundo partidário é um dinheiro que todos vocês dão para partidos políticos, ainda que vocês detestem aquele partido político. Tá? Era 300 milhões na eleição de 2014, esse ano é 2 bilhões e 800 milhões de reais. 10 vezes mais. Então, quando tem a eleição de deputado, proporcional às bancadas de deputado, você faz a divisão do fundo partidário e do tempo de TV. O que dizia a lei? Que se um deputado mudasse de partido, ele não levava o fundo partidário e o tempo de TV. Justo. A não ser que ele se fundisse a um outro partido. Maravilha. Porque aí estimulava a fusão, a gente sairia de 12 para 6, e 6 dá para entender que apito toca. Né? Aí foi um esperto lá e fez assim, a não ser que se funda um novo partido ou funde um novo partido. Pronto. Abriu a porteira, saiu de 12 para 35 e vira essa tragédia
que nós estamos vivendo de uma coalizão de negócios e não uma coalizão política. Porque política é a arte de administrar o bem da sociedade. É a atitude que nós temos na casa espírita, na consciência que a doutrina espírita nos oferece, de construir a creche, o asilo, de dar a sopa, voltada para cuidar da cidade, para cuidar de todos. Porque vocês concordam que se a cidade for ficando um pouquinho melhor para todo mundo vive melhor? Ou nas palavras do nosso Emmanuel, um passo por dia e ali na frente a paisagem é outra. Então, todos esses conceitos, eu devo ao Dr. Tiago isso, porque eu sempre olhei não com os olhos da política. Talvez pelo preconceito da política partidária, mas a política partidária é uma parte da política. A política é nós entendermos como a sociedade funciona e ir lá organizar. É isso. Ou nós não queremos viver mais em paz, numa cidade limpa, organizada, com educação, que a saúde funcione. Mas enquanto a gente achar que a política é coisa de políticos, nós vamos continuar reféns de delinquentes travestidos de políticos. E as sociedades desenvolvidas fizeram esse trajeto de organizar o seu pedacinho de chão. Como é que está o Conselho Municipal de Educação de Matão? Como é que está o Conselho Municipal de Saúde? Gente, os conselhos de direito, perdão, eu deveria ter dito isso lá atrás. Os conselhos de direito são instrumentos que a Constituição de 88 dá para a sociedade dizer aos políticos o que eles têm que fazer. Vocês sabiam disso? A Constituição de 88 completou 30 anos agora. Vocês sabiam disso? Que a Constituição nos dá instrumentos para dizer aos políticos o que eles têm que fazer. Mas a gente viciou em terceirizar a política para os políticos. E mais, não vai lá conferir o que eles fazem. Não precisa falar agora, mas depois volta para casa e tenta lembrar como foram as eleições de 2014, quem votou para deputado, que deputado votou, estadual, federal, senador. A gente esquece e não confere. Ou alguém contrata um serviço aqui, sei lá, vamos pegar um serviço bem simples, pintar esse salão. Alguém contrata e ninguém vem conferir se o serviço ficou bom ou não. Não existe isso, mas a gente faz isso com político. Contrata, paga as mesadas mais caras do mundo e não confere o serviço. E aí, 4 anos depois, a gente é enganado pelo marketing eleitoral e a gente fica praguejando. Então, se essa palestra servir para a gente olhar para a lei de sociedade, que é uma lei universal, de tamanha importância que Kardec coloca como uma lei universal, uma das leis morais. Se essa palestra servir para a gente entender que a lei de liberdade não diz respeito apenas à crença religiosa, mas à liberdade. Se essa palestra servir para a lei de conservação, nos inspirar a ter um comportamento menos predatório e mais sustentável, eu vou ficar feliz e agradecido, porque é uma jornada que nós temos que traçar na organização da nossa sociedade. A bênção do trabalho. Não é essa a mensagem que está na mão de vocês? Do Espírito Meimei. Olha só como nós não temos o hábito de ler com a ótica da política. Meimei. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo e enriquecendo a nós mesmos. Por que nós vamos fazer isso só socorrendo quem está à margem e não tomando as decisões que organizam a nossa sociedade? Por quê? Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência nos situou. Por que não pela política? Por que colocar toda a nossa energia no socorro aos necessitados e não colocar parte dessa energia na organização de uma sociedade mais justa, humana, inclusiva, fraterna?
Calma, Papa, nós estamos aprendendo a fazer esse olhar agora. Ótimo. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Por que não na política? Por que não nos trabalhos do campo da política? De quem está organizando essa sociedade? Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu. Não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Por que não na política? Que nós, então, possamos melhorar cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos as bênçãos com os quais a providência divina nos acolhe, nos alcança em todos os momentos de nossas vidas.